séria que leva a sério o reino de Deus. Rádio Portal FM 98.1, a rádio comprometida com Deus. Agora chegou a hora do segundo momento ABC Crim, a Academia Brasileira de Ciências Criminais, presidida pelo ilustríssimo professor Cristiano Carrilho. Vamos lá? A Rádio Portal FM 98,1 apresenta Momento ABC Crim. Apoio Academia Brasileira de Ciências Criminais. Presidente Cristiano Carrilho. Apresentação Ítalo Queiroz e Daniel Sena. Conosco nos estúdios da Portal FM, Dr. André Carvalho. Ele é presidente da Comissão do Direito do Terceiro Setor da ABC Crim, Academia Brasileira de Ciências Criminais. Doutor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Daniel. A voz é boa, viu? Já gostei da voz, a voz é boa. Tudo bem, doutor? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. O terceiro setor tem uma amplitude de assuntos que a gente pode abordar. Queria que você falasse primeiro qual é a atuação direta da Academia Brasileira de Ciências Criminais em relação ao direito do terceiro setor, que está sob a sua responsabilidade. Bem, o terceiro setor ele tem, como você falou, uma amplitude de ações e de ramos, né? E isso tem tudo a ver com a ABC Crim, que é uma academia e que tem essa intersetorialidade dos vários ramos, né, da sociedade e do direito, e que faz toda a conexão com aquilo que a gente precisa levar de melhor para a sociedade. E o terceiro setor, como muita gente talvez não conheça pelo nome, não liga o nome à pessoa, é onde popularmente você tem as ONGs, mas que tecnicamente são associações e fundações de direito privado sem fins lucrativos. Esse é o universo do terceiro setor e que já existe uma quantidade imensa, quase 500 mil instituições em todo o Brasil. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo, o Pedro Augusto, do Cadeiro Seco. Ele pergunta: o que é uma associação? Uma associação ela é uma reunião de pessoas que têm um objetivo em comum e dentre esses objetivos que sejam na execução de políticas públicas. Mas, tecnicamente, pelo Código Civil, uma associação é uma reunião de pessoas e quando o Código fala reunião de pessoas, ela não faz uma distinção entre pessoa física e jurídica. Então você pode ter uma associação só pessoas físicas, só pessoas jurídicas ou pessoas físicas e jurídicas. No âmbito do terceiro setor, professor, doutor, o que diferencia uma associação de uma fundação? Na verdade, a fundação ela é um patrimônio que assume uma personalidade jurídica, né? E aí a fundação ela tem algumas regras que são observadas e, por exemplo, para que você constitua uma fundação, você tem que ter a autorização do Ministério Público. E o Ministério Público ele é que passa a velar, a tomar conta dessa questão do patrimônio que envolve a fundação. Então, a diferença da associação para a fundação é que a associação ela é uma reunião de pessoas e a fundação ela é um patrimônio que alguém destaca do seu patrimônio para que ele vá ter uma finalidade social. E aí ela deve ser autorizada pelo Ministério Público e ter o seu estatuto claramente definido como é que você vai utilizar aquele patrimônio para a execução de uma atividade como fim social. Agora são 4 horas mais 14 minutos, estamos conversando com o Dr. André Carvalho. Ele é presidente da Comissão do Direito do Terceiro Setor da ABC Crim, Academia Brasileira de Ciências Criminais. Professor, doutor, me diga uma coisa. Tem uma outra colocação aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrá-la aqui. O pessoal já está aqui sintonizado. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Pedro, que me mandou essa pergunta, também para Carla de Assis, também para Maria do Rosário e o André de Lima, sintonizado conosco aqui na fanpage da Rádio Portal FM. Deixa eu sintonizar aqui a nossa próxima pergunta. O que é entidade de assistência social? A Bruna de Assis pergunta: o que é entidade de assistência social? Bem, todas as associações e fundações, elas podem ter nos seus objetivos sociais a prática de assistência social. É uma característica prioritária para em cidadão de assistência, setor, não? A assistência como gênero
porque a gente tem que fazer uma distinção, isso às vezes confunde muitas pessoas. Você tem a assistência como gênero, que a Constituição prevê, que são ações propriamente de assistência social, de educação e de saúde. Essas três atividades, elas são atividades de assistência. Mas você tem na espécie a assistência social, que aí são aquelas ações para um público que tem uma necessidade especial, que é carente, que demanda um apoio maior do governo, e aí as instituições, as entidades, que na verdade são associações e fundações, elas entram com essa ajuda na execução de políticas públicas para esse público de ação social. Por exemplo, a atividade de saúde e a atividade de educação também são consideradas atividades de assistência. Certo. O professor, as entidades filantrópicas, beneficentes e de assistência social têm o mesmo objetivo? Sim. Na verdade, isso é uma questão apenas de nomenclatura. Antigamente, você tinha algumas titulações, como, por exemplo, o SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, e esse título, esse certificado, ele garantia uma série de isenções para algumas instituições. E só quem poderia adquirir eram entidades que trabalhassem na área de assistência social, educação e saúde. Hoje o SEBAS ele perdeu essa característica, digamos, tributária de você conseguir isenção, porque o Supremo Tribunal Federal, em 2017, ele já julgando numa decisão plena, final, de repercussão geral, ou seja, de várias ações que existiam na Justiça, ele decidiu que o SEBAS ele era regulamentado por uma lei ordinária e que aquilo que constava na Constituição era imunidade, então não poderia ser regulamentado por uma lei ordinária, tem que ser uma lei complementar. E a lei complementar, nesse caso, é o Código Tributário. Então, é um alerta que a gente deixa aqui. Tem muitas instituições que podem estar pagando impostos e contribuições desnecessariamente e que hoje não são mais devidos. Então, é um alerta que a gente faz para a sociedade, para essas instituições que trabalham com assistência social, educação e saúde, que elas procurem principalmente seus contadores e advogados para que se interem disso, porque elas podem estar pagando hoje impostos e contribuições desnecessariamente quando elas hoje são imunes, consideradas em decisão terminativa pelo Supremo Tribunal Federal. Então, as instituições religiosas são consideradas ONGs? Não. O artigo 54 do Código Civil, ele faz uma classificação das pessoas jurídicas, né? Então você tem as sociedades, inclusive a partir de 2002, quando é o novo Código Civil, você antigamente, antes de 2002, você tinha a figura da sociedade civil sem fins lucrativos. E a partir de 2002, essa figura deixou de existir. Toda sociedade, seja ela limitada, SA, né, com um propósito específico, todas elas têm a finalidade lucrativa. Então você tem, pelo Código, as sociedades, as associações, as fundações, os partidos políticos, as entidades religiosas e a IRELI, que é o empresário individual. Então, essas são as personalidades jurídicas atribuídas pelo Código Civil às pessoas jurídicas. Então, a entidade religiosa, ela é um tipo de pessoa jurídica, mas que não se confunde com associação. Às vezes, tem pessoas que criam como associação, mas, na verdade, ela tem uma personalidade jurídica própria. Independente disso, você pode ter outras associações ligadas a essas pessoas, a essas entidades religiosas, para que elas desempenhem, digamos assim, o lado, o cunho, desenvolva a atividade assistencial daquela atividade religiosa. Mas, originalmente, uma entidade religiosa, com personalidade jurídica própria, ela tem a finalidade específica da questão do culto, né, da questão da sua fé religiosa. Então a igreja ela pode ter uma associação ligada para desenvolver a atividade de educação, né, desenvolver a atividade de saúde, desenvolver a atividade de assistência, mas que não se confunde com a sua atividade principal, que é a questão religiosa, que é a questão da fé. Certo. Bom, o nosso telespectador está assistindo pelo Facebook, Ricardo, ele diz o seguinte: eu sou presidente de um conselho de moradores e estou tendo dificuldade de transformar esse conselho em uma OCIP. Quais os caminhos corretos para que consiga ter êxito na minha empreitada? E aí? Primeiro, a OCIP é uma titulação, né? Como OS,
OCIP significa Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. E eu desencorajaria ele a tentar esse título, que na verdade já está em desuso, porque essa é uma titulação que ela tinha um fito específico, uma finalidade específica de realizar um instrumento chamado termo de parceria. Então só quem pode realizar o termo de parceria é quem tem a titulação de OCIP, como quem só pode realizar o contrato de gestão é quem tem a titulação de OS, de Organização Social. Esse termo de parceria que o senhor fala, para o nosso público entender, é uma organização social é um instrumento jurídico parecido com um convênio, certo, só que com uma legislação específica. Que é feito com as organizações públicas e não privadas, é isso? Entre as instituições privadas e os órgãos públicos. Certo. Então, a titulação de OCIP, ela tem uma legislação específica, onde você pode realizar esse termo de parceria. Porque antigamente, só para você entender o nosso público ouvinte, só existia a figura do convênio. Então, a transferência de recursos do governo, seja ele federal, estadual, municipal, para organizações do terceiro setor, ela era realizada através de convênios. Isso veio gerando uma série de confusões, porque como envolvia recurso público, todo mundo achava que tinha que usar a 8666, que é a lei de licitações, e existiam regras específicas, então tinham decisões, portarias do governo federal, mas que às vezes o Estado não aplicava, o município não aplicava. E desde 2014 foi instituído a Lei 13.019, de 2014, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, e ela funciona aqui por uma Lei 8666, que é a Lei de Licitações. Então, ela é uma lei específica para todas as organizações da sociedade civil. E ela claramente já distingue que não é, naqueles instrumentos utilizados na lei, não é necessária a utilização da 8666, a licitação são outras regras. E com isso, ela aboliu a questão do convênio, não existe, observe, desde 2017, não existe mais a possibilidade de se fazer convênio, nem no âmbito nacional, estadual ou municipal. Agora os instrumentos são termo de colaboração e termo de fomento. Então essa titulação, na realidade, não é mais útil. Ainda continua existindo a titulação de OCIP e de OS, só que a de OCIP, na verdade, se você for observar a legislação, ela foi totalmente incorporada pela 13019. Então ela é uma legislação que existe, mas que ela está em desuso. Essa OS e a OCIP, ambas conseguem receber verba parlamentar? Sim. Qualquer instituição sem fins lucrativos, ela consegue receber emenda parlamentar. Eu recebi uma pergunta de CIP semana passada, justamente era essa dúvida, que para receber essa emenda teria que ser uma OS ou uma OCIP. Não tem essa necessidade? Não. Qualquer organização da sociedade civil, né, ela pode se habilitar dentro dos programas, porque o que é, na verdade, a emenda parlamentar? A emenda parlamentar ela é um destaque do orçamento que é indicada pelos parlamentares. Mas ela não é um recurso, muita gente às vezes confunde isso, ela não é um recurso que você pode usar livremente. Tem uma regra, né? Na verdade, existem já todos os programas dos vários ministérios e você tem que indicar, você tem que ter um projeto vinculado a um daqueles programas. Então, apenas a fonte de indicação é o parlamentar e não o ministério. Então, às vezes você tem, por exemplo, a construção, a aquisição de determinado equipamento, mas que acabou a fonte, acabou aquele recurso do próprio ministério, mas existe aquela disponibilidade do parlamentar, então o parlamentar ele pode disponibilizar através de emenda aquele recurso para aquela, mas ela tem que estar vinculada a um programa de governo. Ela não é aquele recurso, como muita gente entende, que o parlamentar vai destinar uma emenda para a instituição gasta do jeito que ela quiser, como se entrasse direito. Não, tem que entrar porque isso faz parte de um contexto, de um conjunto de legislações de gestão pública para que você aplique aquilo no interesse da sociedade. E não do interesse e não do que cada parlamentar acha. Então, às vezes, há uma confusão, uma falta de entendimento da população de que acha que a emenda parlamentar ela é aplicada livremente, ela faz aquilo ali, recebe e gasta do jeito que quer. Então, há até, às vezes, uma falta de esclarecimento da população na utilização dos próprios recursos. E as instituições, por sua vez, também deixam de acessar esse recurso porque não sabem como fazer também os projetos, não sabem como encaminham os pedidos, não sabem às vezes nem o prazo, né? Porque na verdade a emenda parlamentar ela tem um prazo,
que é justamente na lei ordinária, quando é votada em setembro, outubro. Então, no ano seguinte, a emenda é a lei orçamentária, né? Então, quando você vai discutir, seja na Câmara, seja na Assembleia, seja no Congresso, a lei orçamentária é o momento onde esses parlamentares têm acesso a fazer suas emendas e fazer as indicações daquelas instituições de acordo com os projetos dentro dos programas que já existem no governo. Mas há algum programa ou projeto que oriente essas pessoas na captação desses recursos, em termos de data, de período, de documentos a serem apresentados, critérios ou coisas afins? Olha, Daniel, infelizmente existem coisas de uma maneira muito esparsa, né? A gente está desenvolvendo um projeto junto à BCCRIM exatamente para tentar fomentar isso nos municípios. Porque imagine que hoje em dia a gente tem culturalmente muitas instituições que querem recursos, que precisam de recursos e ficam na porta do prefeito o tempo todo pedindo dinheiro, não sei o quê, como se o município tivesse condições de bancar. E o prefeito, o gestor público, muitas vezes ele não tem a percepção de que se ele ajudasse essas instituições a captar o recurso, ele teria muito mais efetividade. Então, ele, na verdade, ele deveria criar uma casa de apoio ao terceiro setor no município, para que você tivesse ali um conjunto de advogados, contadores, pessoas capacitadas em captação de recursos, em elaboração de projetos, para que você pudesse orientar essas instituições e essas instituições elas fossem captar recursos estadual, federal, internacionais, que existem muitos, renúncia fiscal de muitas indústrias, que às vezes não sabem nem como é que podem doar, e isso fica perdido. Então, imagine que se um gestor local, ele tem essa ideia, e ele compra essa ideia de montar essa casa de apoio, ele ajuda as instituições elas vão captar mais recursos do projeto para serem usados aonde? Aqui, no município. Com isso você vai aquecer a economia, gerar emprego e renda, e isso gera um ciclo virtuoso. E não vai usar um real da prefeitura. Muitas vezes o que acontece? Uma instituição dessa está elaborando, está desenvolvendo um projeto e a prefeitura sequer sabe o que ela está fazendo sombra com o projeto da prefeitura. E ela termina sem nem sequer absorver isso dentro do próprio programa de atividade. Mas eu digo uma coisa para o senhor, doutor André. Eu acompanhei um colega que trabalha na prefeitura, que não convém falar o nome, e ele reclamava muito da questão da prefeitura, da própria prefeitura perder alguns convênios por não ter projeto. Inclusive com outros países que se dispunham com muito dinheiro, por sinal, mas que não se tinha projeto para apresentar. Ou seja, essa sua ideia não é somente bom para a população, inclusive para a instituição municipal também, que necessitaria de uma orientação como essa. Às vezes acontece, eu trabalho muito ligado à área de saúde também, nos hospitais, e a gente observa muito isso, inclusive na área pública, em secretarias municipais. Às vezes o secretário é bem intencionado, é até uma pessoa técnica competente, mas ele não tem uma equipe preparada. E às vezes o prefeito ele negocia com um deputado que tem interesse de trazer projetos para aquela região, só que às vezes ou não faz o projeto ou faz o projeto errado. Imagine o seguinte, o município ele tem, na área de saúde, vamos pegar por exemplo, na área de saúde do município ele fica com a responsabilidade da atenção básica, dos serviços de baixa e média complexidade. Então, média e baixa complexidade são aquelas atividades, aqueles serviços que são de menor custo, de menor potencial, que não exigem uma qualificação. E mais utilizados pela população. E mais utilizados. Mas, por exemplo, um equipamento de ressonância, uma oncologia, um mamógrafo ainda não, mas um equipamento de ressonância, por exemplo, que ele exige um controle técnico maior, que exige uma especificação técnica maior, ele não pode ser instalado, por exemplo, num posto de saúde, porque não há compatibilidade. Então, muitas vezes, há uma deficiência da população para exames de ressonância. O prefeito, sabendo disso, ele pede até o parlamentar uma emenda, o parlamentar destina, mas aí o município ele não tem a capacidade, porque ele não tem um cadastro nacional, um local que possa ser instalado ali. Então, muitas vezes, você consegue... A própria estrutura física ele não tem. A estrutura física ele não tem. Então, às vezes, ele consegue a emenda, mas o projeto é negado. Por quê? Porque há uma incompatibilidade entre o que ele está
oferecendo o local e o que o equipamento exige. O que é falta de planejamento, né? O que às vezes também é falta de planejamento. Então, muitos recursos são devolvidos, são perdidos anualmente por falta de informação. É como se eu tivesse dinheiro para comprar um carro e não tirasse carteira de motorista. Se você observar... E deixa eu só fazer uma observação. Quando a gente fala de prefeito, de prefeitura, a gente está falando da organização municipal em si, em geral. Não especificamente sobre o município de Jabotão, para deixar claro. Sim, sim. Se você observar, em média, cada deputado, senador, ele tem 15 milhões anuais de emendas parlamentares para serem alocadas. E, por lei, 50% disso ele é impositivo para a saúde. Então, 50% das emendas dos deputados e senadores, ela é obrigatoriamente, tem que ser gasta com saúde. Se você pegar aqui, 28 são 25 deputados federais, mais 3 senadores, vezes 7,5, você tem aí 210 milhões que anualmente poderiam ser aplicados em Pernambuco, independente do município, mais 210 milhões. Se você for fazer uma análise, metade disso às vezes não é utilizado, é devolvido para o governo, ou sequer chega por falta de projetos ou por inviabilidade técnica de projetos. E aí há uma carência muito grande, principalmente das secretarias municipais do interior e também das instituições, porque as instituições grandes, IMIP, Santa Casa, Hospital do Câncer, elas já têm uma equipe de apoio de projetos que conseguem até suprir essa demanda, mas as outras instituições de pequeno porte, às vezes elas não têm esse suporte nem a condição financeira de manter um suporte técnico desse. E infelizmente quem mais precisa, né? E é quem mais precisa, é quem a gente precisa descentralizar os serviços, então isso funciona em todas as outras áreas, na área da educação, na área da assistência social. Então, às vezes você vê ali a crechezinha, você vê ali o asilo, e todo mundo só pedindo dinheiro, por quê? Porque não consegue entender a instituição como uma forma de sustentabilidade também, de ter uma atividade perene, e fica ali como se fosse, às vezes brinca, como se fosse uma autarquia privada. Doutor, o termo parece ser muito forte, mas eu acho que isso é uma ignorância sem tamanho. Porque se você tem, por exemplo, vamos focar no Aldino Ventura, né? O Aldino Ventura tem um trabalho fantástico no interior, com relação à cirurgia, transplante de córnea e tal. E isso poderia ser muito bem absorvido pelas próprias prefeituras, diante das próprias OSs. Se elas tivessem braço e tivessem estrutura física e pessoal também, para desenvolver projetos para que captassem esses valores para os municípios que mais precisam. O que acontece? O camarada vem lá de Cabrobó para fazer uma cirurgia aqui em Recife. Ou seja, aí tem o gasto com transporte, tem o risco. A gente teve até um caso, um tempo desse, que a pessoa vinha de lá para fazer uma cirurgia e sofreu um acidente no caminho na BR. Quer dizer, é uma coisa, sabe, não dá para entender. Essa reestruturação de rede é uma questão muito complexa, eu passaria um programa inteiro sem discutindo dúvida, isso. É verdade. Porque realmente é difícil. Hoje a gente vê assim, as superlotações dos A gente que hospitais. trabalha com OS, a gente trabalha com OS na área de saúde, não, né? Sim, todos os hospitais novos. Eu morei muito tempo no Rio de Janeiro e eu sei que lá os hospitais são, né, praticamente na sua totalidade gerenciados por OS. Eu também estou como diretor jurídico da Federação dos Hospitais Filantrópicos, então entendo bem dessa questão. E nós aqui temos... A Santa Casa está incluída nisso aí, sim, né? Sim. Santa Casa, IMIP, Tricentenário, Maria Lucinda. Aqui, o vizinho a você aqui, Memorial. O Hospital Memorial também, é um OS, né? São hospitais filantrópicos e também funcionam... Eu achei que foi privado, tá vendo? São perto todos de nós, privados. mas são geridos por OS. Sem fins lucrativos e também tem a titulação de OS. E administram outros hospitais do Estado. Né? Por exemplo, que administra a UPA da Ibiribeira, né? O IMIP, os 3 grandes hospitais e algumas UPAs. Então, há uma confusão também, às vezes, em termos da sociedade, de entender isso. As OS aqui são extremamente responsáveis, as instituições são antigas, acho que a mais nova daqui tem 68 anos. Então, são todas instituições antigas, bem aparelhadas, bem institucionalizadas, realizam um trabalho de excelência e vocacionado para a saúde pública. Isso realmente é uma coisa que, às vezes, a população se queixa e faz uma comparação, inclusive,
pegando dados de forma errada, porque eu já escutei em muitos fóruns dizendo que a OS ela gasta mais do que o ente público. Isso é uma coisa que se merece esclarecer, porque quando se pega os dados, por exemplo, você pegar um dado no portal da transparência do Hospital da Restauração, do Getúlio Vargas, lá só tem, no portal da transparência, os contratos de fornecedores. Ele não tem ali o que é o maior e principal insumo de todos esses hospitais, que é a folha. A folha, é verdade. A folha, ela está na Secretaria de Sempre Administração. Ela está na Secretaria de Administração. Então, às vezes a pessoa pega ali, eu vou pegar aqui pelo portal da transparência, Hospital da Restauração. O Hospital da Restauração aqui, todos os contratos referentes a ele gastou, sei lá, 10 milhões. Mas um OS, ela recebeu 15 milhões. Só que, na verdade, quando você vai observar, ela recebeu 15 milhões, mas ali estava incluído folha também. E quando você pega a folha do Hospital da Restauração, que bota junto com 10 milhões, dá 25. E aí, como é que faz? E aí, a OS, estatisticamente, ela recebe menos e executa muito mais do que hoje o setor público. É mais ou menos o... Então, eu diria que se não tivesse na mão das OS, estaria muito pior. Hoje, por duas questões. Primeiro, pela expertise da gestão, que a OS ela tem muito mais gestão, tem muito mais expertise na gestão, por ser privada. E é mais técnico, no caso. Mais técnico, e tem muito mais controle, né? Tem muito mais efetividade do controle. E como também pela questão da lei de responsabilidade fiscal, porque o Estado ele já está no limite do teto do funcionalismo público, que é a lei de responsabilidade fiscal. E o Tribunal de Contas da União, ele já tinha determinado, num parecer, um acórdão que teve do Pleno, em 2017 também, de que o pessoal dos contratos de gestão, eles não entram no cômputo da lei de responsabilidade fiscal na linha de pessoal. Então isso é uma folga que dá no Brasil inteiro, por isso que tem crescido tanto a questão, porque efetivamente você tem uma unidade controlada totalmente pela entidade. Agora, só uma curiosidade, doutor. Essas OS que gerenciam a área de saúde, elas captam também apadrinhados políticos, digamos assim, os famosos cargos comissionados. Eles conseguem ser inseridos no contexto das OS ou não? Ou não há influência em relação a isso? Não, até porque todas as funções dentro dessas instituições são funções técnicas. Então, você tem que ter ali uma qualificação técnica para trabalhar, seja na gestão, seja na assistência. Então, não existe a questão do cargo comissionado ali, do assessor, como você tem na gestão pública, porque são cargos meramente técnicos e todas essas estruturas, quando são contratadas, elas são feitas dentro de um plano de trabalho. Você imagina o seguinte, um OS, por exemplo, o IMIP, Santa Casa, o Tricentenário, a própria... eles não recebem nada por administrar os hospitais. Não existe uma remuneração para isso. Eles fazem isso como o desenvolvimento dos seus objetivos sociais, que é ajudar o governo na execução de uma política pública de saúde. Então, eles sequer têm uma remuneração, porque muita gente às vezes está porque está administrando, mas está ganhando para isso. Não ganha nada. Por lei, inclusive, é proibido. Nenhum OS ela pode receber, como em nenhum termo de colaboração, em nenhum convênio que existia antigamente, você podia ser remunerado para isso. Então ela faz isso no cumprimento dos seus objetivos sociais, que é diferente dos seus hospitais básicos, que aí esses não fazem contrato de gestão, esses fazem a prestação de serviço. É diferente. É diferente, aí ele emite nota fiscal. Mas no contrato de gestão, por exemplo, ele recebe aquele recurso dentro de um plano de trabalho, é uma conta separada, específica, que é auditada, que tem todo o controle do Ministério Público, Tribunal de Contas, e aquilo ali, se sobrar dinheiro, ele tem que devolver para o Estado. E se faltar e tiver comprovado que foi por excesso, por algum aumento e tudo mais, o Estado tem que concordar e o Estado aí coloca mais recursos, mas aquilo ali, ele está atuando em nome do Estado. Ele está apenas fazendo a gestão, como o próprio nome diz, um contrato de gestão. Ele está gerindo o dinheiro pelo Estado. Tomando conta com procuração, né? Emprestando a sua expertise para cumprir o seu objetivo social. Às vezes a sociedade, a população, ela não consegue compreender isso. Mas eu acho que não consegue compreender porque não há essa informação, né? Também. Eu quero louvar realmente aqui eu confesso a você atitude. que a gente não tem muitas pessoas falando, explicando isso. E não se tem muito espaço, né? Muito porque espaço eu acho que
enquanto rádio comunitária, a gente tem feito esse trabalho porque a gente percebe justamente que não há essa informação, não há esse tipo de orientação por parte das mídias que chegam realmente na população, que é o caso da rádio comunitária, por exemplo. Doutor, quais são as dificuldades hoje, em tempos de crise? Eu tenho um colega que diz assim, que enquanto tem gente chorando, tem alguém vendendo lenço. Em tempos de crise, como o terceiro setor reage? Porque viver de doação, de ajuda, é complicado para qualquer entidade, qualquer organização. Então, como é que o terceiro setor hoje, na sua visão, está reagindo diante dessa crise tão pesada? A primeira coisa, Danilo, que eu acho que é importante a gente falar para quem hoje está participando ou até presidindo uma instituição do terceiro setor, seja ela uma associação ou fundação, é que ele precisa ter a cabeça voltada para a gestão, para o planejamento. Uma associação e uma fundação, ela não tem um desenvolvimento do ponto de vista operacional diferente de uma empresa. Então, se você não tiver planejamento, network, se você não souber o que fazer, se você não tiver uma atividade que gere sustentabilidade, você vai fechar como qualquer empresa fecha. Eu posso dar um exemplo muito prático em relação a esse cuidado com a área administrativa. O próprio Instituto Shopping Recife, o próprio Instituto Ayrton Senna, que embora tenha muitos recursos, mas antes de você ter muito dinheiro, não sabe gerenciar. Quebra do mesmo jeito. Depois eu vou dar alguns exemplos aqui de instituições para você, que às vezes as pessoas talvez até nem entendam e nem imaginem que sejam. Mas, assim, o foco talvez principal seja isso, um planejamento estratégico e gestão. E as instituições, elas precisam entender que elas precisam ter sustentabilidade. E isso significa que elas precisam ter uma prestação de serviço, uma comercialização de produtos de forma perene para que isso gere sustentabilidade para elas. Isso é, assim, inevitável. Você não sobrevive com recurso público. Você não sobrevive com termo de colaboração, com termo de fomento, com contrato de gestão. Isso são atividades que você faz no cumprimento do seu objetivo social, mas isso não é a sua atividade de sustentabilidade. Isso não é o que gera dinheiro para que você pague. E aí a gente tem, infelizmente, uma questão cultural. Todo mundo só entende o terceiro setor, filantropia, como aquela instituição pobrezinha, com um pirizinho na mão, né, que precisa da ajuda de todo mundo. Então, a doação, ela é uma das fontes de recursos do terceiro setor. E não a única. E não a principal. Porque, por exemplo, eu nunca vi, eu quero ver quem me comprove aqui, que já conseguiu pagar 50% da conta de energia. 50% de uma guia de FGTS. Né? Por quê? Porque você precisa ter uma sustentabilidade, você precisa ter receita. E aí existem algumas questões culturais. Por quê? Tem algumas palavras que são assim, mitos, lendas urbanas e são proibidas no terceiro setor. Lucro. As pessoas confundem a expressão sem fins lucrativos com você ter ou não lucro. Ora, o próprio Código Civil diz que você é obrigado a ter, porque a diretoria ela pode ser penalizada por má gestão se ela gerar prejuízo. Se houver déficit. Né? Entendeu? Só que a diferença é que na empresa privada com finalidade lucrativa, o objetivo é ter lucro para ser dividido para os sócios. E por isso que a empresa paga o imposto. Porque já que você tem o objetivo de lucrar para dividir para poucos, você paga o imposto para que o governo ele transforme isso em bem-estar para a sociedade. E no terceiro setor não. Se os seus objetivos eles já são objetivos de interesse público, a diferença é que você vai ter o mesmo lucro, só que esse lucro você vai ter que aplicar nos seus objetivos sociais. Então, a expressão sem fins lucrativos não significa você ter ou não lucro. Significa como você vai utilizar esse lucro. Que nesse caso, das instituições do terceiro setor, é para ser aplicado nos seus objetivos sociais, que são de interesse público. E por isso que o governo ele não cobra imposto. Por quê? Você já está se dispondo a fazer com aquele lucro o que ele faria com o imposto. E na realidade você tem um... E as pessoas não conseguem entender essa lógica. Você tem um corpo aí atuando geralmente numa área em que a instituição, o governo não chega. Não chega. Às vezes a questão local, ela está ali, aquela instituição é que conhece, é que sabe a prática,
que não está dentro de um gabinete imaginando ou inventando leis. É verdade. Né? E aí as instituições elas perdem muito. Por quê? Porque elas só focam nos projetos, mas elas se esquecem de ter uma atividade de sustentabilidade. Então imagine, A gente pode chamar de atividade lucrativa e não é depreciativo porque tem que ter lucro. Tem que ter lucro, só que o lucro vai ser... Inclusive, o lucro ele é necessário porque é com esse lucro que você vai ajudar o governo na execução da política pública. Lógico, Como eu disse a você, os contratos de gestão eles não remuneram a instituição, então a instituição ela tem que gastar para poder executar aquilo ali. Ela vai gastar se ela precisa. Eu sempre digo nas palestras que eu dou, que você nunca pode querer ajudar alguém se você precisa de ajuda. Evidente. Né? Às vezes as instituições elas se esquecem disso. É o acidente aéreo, né? A primeira orientação é você primeiro colocar a máscara para depois colocar no seu vizinho, né? É verdade. Às vezes você vê pessoas que têm um coração muito bom e que ajudam muito, às vezes colocam dinheiro do seu salário, da sua aposentadoria, para ajudar. E aí eu pergunto a essas pessoas, eu digo, mas qual é a ideia que você tem do próximo? O próximo é a sua família. É o mais próximo. Às vezes a sua família está prejudicada, está triste com você, porque você está gastando dinheiro, que é uma finalidade importante, a gente sabe que às vezes é uma finalidade importante, mas que você não está, assim, a sua ideia de próximo é totalmente diferente daquilo que é a realidade da vida. Então, muitas vezes, as instituições, elas pecam por isso, porque elas não têm um planejamento, elas não têm uma atividade e elas podem ter. Então, eu vou lhe dar exemplos de como é que funciona essa sustentabilidade. Mas as pessoas não sabem disso, doutor. Não sabem, não tem essa informação. Mas entenda o seguinte, vamos fazer aqui um parâmetro para que as pessoas entendam bem o que é que eu estou falando. Na área de saúde, vamos abordar por áreas. Certo? Na área de saúde, vou pegar uma instituição grande aqui que todo mundo tem como referência. Hospital Português. Hospital Português é um hospital filantrópico. Ele não paga um centavo de imposto e atende o SUS. Só que ele não é porta aberta para atender urgência como hospital da restauração. Mas atende o SUS. Ele atende cirurgia cardíaca, isquemia crítica, que são de alta complexidade. Aí, será que o povo sabe disso? Sabe porque é atendido lá. E na verdade você é atendido lá pelo SUS no mesmo padrão que você é atendido como o plano Diamante e Ouro do Sul América e Bradesco. Porque ele também atende o Bradesco, a Sul América, os planos de saúde particular. Por quê? Porque isso é a forma dele gerar receita para ajudar no outro lado do SUS que paga mal. Sim, verdade. Mas não é só o português aqui, o Albert Einstein, do presidente Sírio-Libanês. O Sírio-Libanês, todos eles são hospitais filantrópicos e que tem a parte de sustentabilidade, que é a prestação de serviço para o plano de saúde, para o particular, mas também atende ao SUS, mas também atende gratuidade. Aí vamos para a área da educação, a nossa Unicap aqui, Universidade Católica, sem fins lucrativos, Faculdade Damas, os colégios salesianos, a Universo aqui, na Ibiribeira, todas sem fins lucrativos, que cobram mensalidade, e caras, mas que também dá as suas bolsas para quem tem a necessidade. Essa contrapartida é obrigatória. Então, se você não cobra de um lado, como é que você pode oferecer a contrapartida de quem não pode pagar do outro? Né? É verdade. Então, existem várias questões. Aí você, aqui no Brasil, infelizmente, a gente, menos de 1% do PIB a gente aplica no terceiro setor. Você vai para os países da Europa, o Japão, os Estados Unidos, você tem mais de 1/3 do PIB aplicado no terceiro setor. Tanto é que muitas instituições lá fora doam dinheiro para cá. Porque lá existe essa política de você atuar com o terceiro setor. Aqui a gente ainda às vezes fica muito nessa questão cultural, nessa falsa impressão de que terceiro setor é filantropia, voluntariado, é aquilo que não funciona, é aquilo que é ruim, quando na verdade você tem exemplos magníficos do terceiro setor. Vou lhe dar um exemplo que talvez você nem imagine que seja muitas pessoas. A Disneylândia é uma instituição do terceiro setor. Os maiores centros de referência de estudo, Harvard, né, MIT, os grandes centros de medicina nos Estados Unidos são todos instituições sem fins lucrativos, que são bancadas por doações das grandes empresas. As universidades recebem, às vezes, até aporte patrimonial de grandes empresários que morrem e deixam patrimônio para a universidade, porque ela vai alugar e aquilo ali vai gerar uma fonte de sustentabilidade para que ela tenha condições de manter o alto padrão de ser uma das maiores universidades do mundo.
E a gente aqui tem a cabecinha de que precisa o governo, que precisa a prefeitura estar ali colocando dinheiro. E muitas vezes o município também, ele não consegue ter essa visão de ajudar as instituições a virarem esse jogo, a terem condições de captar mais recursos, porque isso é uma forma de você captar recursos. Então, aquilo que você falou é certo. Às vezes o governo municipal ele pode criar um escritório que ele sirva tanto para captar recursos para o município, como também para as instituições. Porque tudo é dinheiro que vem para o município, para aquecer a economia do município e gerar mais emprego e renda aqui. Para o bem comum, né? Coletivo, inclusive. Tem uma pergunta aqui do Alexandre Paulo, ele fala o seguinte, cadê aqui? É verdade que quem trabalha com associação de moradores não pode receber nenhum valor por esse trabalho? Isso é um questionamento que eu já vi outras vezes. O pessoal acha que quem trabalha em associação de moradores, conselho de moradores, não pode ter nenhuma remuneração, ele não pode gerar nenhum recurso que pague aquela pessoa. Isso é mito ou é verdade, doutor? Olha, isso na verdade é o seguinte, existe uma grande falta de informação, o que confunde muitas pessoas, e isso na verdade é por conta dessa distinção entre imunidade e isenção. A imunidade, ela é constitucional, a imunidade significa que o imposto ele sequer existe. A isenção é diferente, o imposto ele existe, só que o governo ele aplica regras para que você possa usufruir dele. Essa questão de remuneração de diretores, ela era uma questão vinculada à isenção. Então, por exemplo, a associação de moradores, dependendo do perfil que ela está enquadrada, se ela for enquadrada como uma associação, entidade de assistência social, ela estaria enquadrada na imunidade. Mas se às vezes, por uma falha de enquadramento, ela está em outra atividade, ela estaria na isenção. Isso impacta na questão de remuneração não, mas da diretoria. Isso é da diretoria. Então, se você é um diretor executivo, contratado, que você está full time ali o tempo inteiro na execução da atividade, você pode ser remunerado. O que não se confunde com você apenas ser o cargo de presidente, ou às vezes de conselheiro, e receber por esse cargo. Essa remuneração é que não é permitida nesse caso. Então, há uma distinção. Por exemplo, você pode ter um médico, que ele é o presidente da instituição, mas ele também é médico. Então, ele não vai receber como médico presidente. Ele não vai receber ali como presidente. Mas ele vai receber como médico. Então, se você trabalha na instituição, você pode receber a sua remuneração. E aí você tem que observar o seu estatuto, se ele proíbe ou não proíbe, você está de acordo com a legislação que já desde 2014 aboliu essa questão da não remuneração, inclusive da própria diretoria. Que antigamente você tinha a questão da diretoria não ser remunerada para você usufruir desse benefício. E desde 2014 que isso foi abolido e hoje a diretoria ela pode ser remunerada. A questão não é essa, a questão é, será que tem condições e recursos para remunerar? Pois é. Né? Esse é o segundo ponto. E também, assim, não adianta você remunerar, a remuneração ela tem que ser pela atividade. Né? Se você é diretor, então você não vai ser o diretor só estatutário, você vai ter carteira assinada como diretor, como presidente da instituição. Cumprindo os horários. Cumprindo os horários, então isso às vezes é incompatível, porque a pessoa às vezes tem uma função em outro local e quer ganhar porque simplesmente está no cargo. Então, você não existe essa possibilidade de você receber a remuneração se você não atua efetivamente na instituição. Então, havendo a incompatibilidade, não é devido. Se não há incompatibilidade efetiva com a questão do terceiro setor, essa é a primeira pergunta. E, paralela a essa, eu queria que você dissesse o seguinte, por que isso não é uma bandeira política e por que não é difundido dessa forma? O que eu quero dizer? A gente vê, por exemplo, em defesa da mulher, em defesa da criança, do adolescente, da igreja, disso, daquilo outro. Mas por que não há uma defesa efetiva em prol do terceiro setor? Talvez por essa visão de repente, não gerar lucro, será que é isso? Algo que eu considero, a partir de hoje, eu considero mais importante do que eu já considerava, diante dos esclarecimentos que foram dados. Às vezes é uma falta de visão do conjunto. Porque se você for observar, todas essas pessoas, e até mesmo tem que fazer uma eleição, tem que renovar o mandato, não sei o quê. Então, é complexo. Por quê? Porque as pessoas elas se preocupam muito mais com a atividade fim
e não com origem, e não fortalecer essa atividade. Porque a partir do momento que você fortalece o terceiro setor como um todo, você cria um ambiente muito mais favorável para que você desenvolva qualquer que seja as atividades. Seja na área de mobilidade, seja na área de educação, seja na área de meio ambiente, seja na área de cultura, seja na área de saúde. O terceiro setor ele está em todos os segmentos, em todos os ramos. Então ele é uma coisa necessária para a sociedade. Só que ele tem esse recorte específico para associações e fundações de direito privado sem fins lucrativos. Então todas essas instituições elas têm que também ter um tempo para fortalecer o que é o terceiro setor e as suas instituições, porque a partir do momento que você tem um estatuto bem feito, que você tem regras de compliance, que você tem regras de bons modos de utilização de recursos públicos, que você tem todos os instrumentos que permitem que você demonstre transparência para a sociedade, isso fortalece cada associação, cada fundação dessa institucionalmente. Então isso é uma coisa que é necessária. Mas hoje a gente vive o que eu chamo o inverso da pirâmide da utopia. Para mim, a gente tem que ter poucas instituições do terceiro setor com uma grande base social, porque isso demonstraria força. Tudo aquilo que você soma, você fortalece. Mas a gente vive o inverso dessa pirâmide. Ou seja, você tem muitas associações com uma base pequena. Consequentemente, o resultado não é o que se espera. E aí, aquilo que você divide, você enfraquece. E aí, voltando para aquela questão que você me perguntou, da questão política, muita gente faz uso político das instituições porque elas são fracas. Então, tem muita gente que quer levantar uma bandeira, quer se vincular a uma instituição, para se fazer a voz daquela instituição na defesa daquele direito, e aí termina até vinculando, às vezes, a imagem, porque isso é uma questão muito complicada e ruim, que não deveria haver, até porque a própria legislação ela proíbe que as instituições do terceiro setor elas se envolvam em questões político-partidárias. Né? É uma questão complexa, mas o que a gente vê na prática é exatamente isso. Então, também tem muitos maus políticos que, sabendo dessa fragilidade, não têm interesse de fortalecer as instituições do terceiro setor para não perder o controle. Isso, às vezes, é o que acontece. Escorrer pelos dedos. Não vou generalizar, isso não é o caso, porque você tem instituições que são muito fortes, muito grandes, antigas, e que têm o pleno controle daquilo, da sua atividade, sabe da sua importância, mas a gente sabe que também tem muitas instituições, geralmente aquelas que começam de forma errada. Elas começam a partir de um projeto e não a partir de uma visão planejada de uma atividade que vai gerar sustentabilidade, que vai gerar um impacto para a sociedade. Doutor André Carvalho, muito obrigado por sua presença, sua participação. Eu gostaria que o senhor encerrasse aí dando suas palavras não finais, porque a gente quer ver o senhor em breve. E também que o senhor dissesse em rápidas palavras, que perguntaram aqui, a gente vai ter que responder. Como é que eu faço para abrir uma ONG? Qual é o caminho das pedras em rápidas palavras e as suas considerações finais? Né? Bem, eu gostaria de esclarecer primeiro que para você montar uma instituição hoje em dia, você tem que pensar não só uma, mas muitas vezes. Né? Isso porque, eu vou dar uma dica. Se você pensa em trabalhar recursos públicos, a Lei 13019, anotem aí, 13019/2014, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, a vulgarmente chamada de MIROSC, todo mundo fala nela, ela coloca alguns limitadores de tempo para você acessar recursos. Então, se você quer fazer termos de colaboração, termos de fomento para acessar recursos públicos, se for com o governo municipal, você tem que ter pelo menos 1 ano de existência. Se for com o governo estadual, 2 anos. Se for com o governo federal, 3 anos. Então, muitas vezes, você pensa em montar uma instituição, que você tem um projeto bacana, pensando que vai acessar o recurso, e na verdade você vai ficar, se for no governo municipal, 1 ano na geladeira. Então o que eu orientaria seria, se a pessoa quer coordenar um projeto, ela se associar a uma instituição que já exista, que seja forte, que tenha transparência, que seja uma instituição respeitável, e que se associe a ela e ofereça-se para coordenar aquele projeto através daquela instituição. E acontece muitas vezes isso. A
pessoa ela não quer ser presidente de uma instituição, ela quer executar um projeto na sua atividade. E aí é obrigado, às vezes, a ter que montar uma instituição para fazer isso, né? Eu orientaria a pensar 2 vezes antes de montar um, porque realmente é muito complexo. A gente equipara uma associação a uma SA, uma sociedade anônima. Você tem conselho de administração, conselho fiscal, assembleia, prestação de contas. Então as pessoas acham que isso é a coisa mais simples do mundo. Aí não tem depois recurso para contratar um advogado, um contador. E aí o projeto não paga esse recurso e aí fica uma coisa complexa. E a coisa não anda. Mas, então, eu orientaria que as pessoas pensassem hoje em fazer o caminho inverso, em fazer as fusões, em se associar, em se reunir, em juntar instituições para que elas se fortaleçam juntas, né? Aquela expressão no terceiro setor, mais do que nunca, é muito bem-vinda. Juntos somos mais fortes, né? Então, cada vez que a gente junta instituições, a gente se torna mais forte. E eu queria deixar os meus agradecimentos, né, em nome da ABSECRIM. Está sempre à disposição aí para quando precisar a gente conversar sobre pontos específicos, que isso a gente tratou de maneira geral, mas a gente tem muito que falar de cada área, de educação, de saúde, de assistência propriamente de captação de recursos. Então, são muitos temas para você tratar no terceiro setor. E aí a gente está tentando fazer esse trabalho através da ABSECRIM para que a gente possa levar mais informação, para que a gente possa exercer a atividade da academia, principalmente levando os estudos também e tentando convencer os gestores públicos da importância que é uma boa atuação do terceiro setor junto à sociedade com o apoio da gestão pública. Até porque a própria ABSECRIM também é uma associação que faz parte do terceiro setor, né? Então eu gostaria muito de agradecer você, Daniel, pela paciência aí, né? Não.